Olá pessoal, vamos falar hoje sobre as alterações fisiológicas do sistema nervoso central, especificamente sobre acidente vascular encefálico. Um pouquinho sobre o conceito sobre acidente vascular encefálico. Então é uma perda súbita da função cerebral, decorrente do que? De uma ruptura do aporte sanguíneo para determinada região do cérebro. Ela caracteriza-se por um início agudo de um déficit neurológico ou uma diminuição dessa função relacionado com esse aporte sanguíneo, que persiste em torno aí de 24 horas, tá? Refletindo o envolvimento do sistema nervoso central. Possui causas diversas, mas são divididos em dois subgrupos importantes, né? Como AVE isquêmico e AVE hemorrágico. Agora vamos assistir um pouquinho sobre a fisiopatologia relacionada ao AVE. Um AVC ocorre quando o suprimento de sangue para uma parte do cérebro deixa de ser fornecido. Para funcionar normalmente, as células do cérebro precisam de um suprimento de oxigênio e nutrientes. Esses suprimentos são trazidos através do sangue. Quando o suprimento do sangue para a parte do cérebro são subitamente interrompidos, as células são danificadas e até morrem, levando a um possível sequela neurológica e até mesmo a morte. Observe essa área da imagem que representa a lesão cerebral causada pelo AVC. Diferentes partes do cérebro estão relacionadas com o controle de diferentes funções. Os sintomas do AVC variam muito dependendo da área afetada pelas artérias pré-definidas. Podem variar desde um AVC que não causa nenhum sintoma, quando ocorre em uma artéria pequena, como essa que mostramos na figura. Porém, se o vaso afetado for um vaso grande, pode levar a um quadro de sequela ou até mesmo morte. Existem dois tipos de AVC. O isquêmico é o mais comum, geralmente causado por um coágulo sanguíneo ou um pedaço de material gorduroso bloqueando uma artéria, impedindo o seu fluxo sanguíneo. O hemorrágico ocorre quando a parede dos vasos sanguíneos do cérebro se rompem e o sangue exterioriza dos vasos, causando danos diretos ao cérebro. O acidente isquêmico transitório é parecido com o AVC isquêmico. Observe na imagem que o coágulo ou material gorduroso que obstrui as artérias o faz por um tempo curto. Assim, o fluxo sanguíneo é temporariamente interrompido para determinada área. Qualquer sintoma deve voltar ao normal em menos de 24 horas e também o acidente isquêmico transitório serve como alerta para o AVC isquêmico. Entre os fatores que favorecem o surgimento de um AVC, nós podemos citar a faixa etária, quanto mais alta, maior chance, o fumo, o excesso de álcool ingerido, a obesidade, o diabetes e a pressão arterial elevada. Como fatores de proteção, uma dieta saudável, parar de fumar, reduzir a ingesta alcoólica e exercícios regulares diminuem as chances de um paciente Então ressaltamos sobre a fisiopatologia nesse pequeno vídeo, né? Nesse vídeo também foi ressaltado sobre os fatores de risco, né? Entre eles estão a hipertensão arterial sistêmica, as doenças cardiovasculares, a hiperlipidemia, o diabetes, obesidade, o tabagismo. Um outro item que entra relacionado à saúde da mulher, o anticoncepcional, que pode influenciar ao aparecimento do AVE, e o consumo excessivo de álcool. No AVE isquêmico, né, ou isquêmico transitório, né, é decorrente de uma diminuição desse fluxo sanguíneo cerebral, que pode ser local ou difuso. Tá? A incapacidade neurológica depende do local e a extensão dessa isquemia, podendo ser leve ou grave. Tá? Causas comuns. Está correlacionado a anomalias dos vasos sanguíneos, alterações cardíacas ou dos componentes do sangue. Vale ressaltar que o AVE isquêmico transitório pode desencadear o AVE isquêmico, como retratado no vídeo.
O AVE hemorrágico, resultante de uma hemorragia cerebral local, dependendo da sua localização e extensão, a mortalidade é alta. As causas mais comuns são hemorragias hipertensivas, relacionada à placa de ateroma, aneurismas arteriais, malformação cerebrovascular, hemorragia tumoral, distúrbio de coagulação, levando a uma embolia, vasculopatias, hemorragia pós-infartos venosos e trauma craniano. Ressaltando em relação à fisiopatologia da doença, para fixar mais em relação a esse conteúdo, né? Então, no primeiro item lá, ocorre uma oclusão parcial ou completa de um vaso sanguíneo cerebral, resultante da trombose cerebral ou embolia. A isquemia pode estar relacionada com a diminuição, né, do fluxo sanguíneo para uma área do cérebro secundária, a doença sistêmica como a doença cardíaca. A hemorragia, que ocorre por debaixo da dura mater, no espaço subaracnoide ou intracerebral. E o quarto item, os fatores de risco incluem a hipertensão arterial sistêmica, as CITES, que são complicações transitórias, a cardiopatia, a hiperlipidemia, o diabetes, a obesidade, a estenose carotídea e o tabagismo. No AVE isquêmico, ele é subdividido em 5 tipos diferentes, tá? E são considerados através da sua porcentagem. Então, a trombose de grandes artérias, em torno de 20%, são decorrentes do acúmulo da placa de ateroma, resultando o quê? Em uma isquemia e um infarto. A trombose de pequenas artérias, em torno de 25%, afetam um ou mais vasos, né? E são dos tipos mais comuns de AVE. Embólico cardiogênico, em torno de 20%, associado às arritmias cardíacas, que podem influenciar no aparecimento do AVE isquêmico. E o criptogênico, em torno de 30%, que é a etiologia desconhecida. Não se sabe de onde, né, o porquê que aquele paciente desenvolveu um AVE isquêmico. E outros 5% está decorrente a vasoespasmos, enxaquecas e coagulopatia. No AVE hemorrágico, que são decorrentes de hemorragia dentro do espaço subaracnoide ou dentro do tecido cerebral. É importante fixar em relação ao local correto onde ocorre o AVE hemorrágico, que é dentro do espaço subaracnoide. Em geral, ocorre com maior frequência nos glândulos da base e também no tálamo. Importante ressaltar isso. Então, em geral, ocorre com maior frequência nos glândulos da base e no tálamo. Quando provoca hemorragia intraventricular, é fatal. As manifestações clínicas ocorrem em variedade através de déficits neurológicos, dependendo da sua localização da lesão, do tamanho da sua área de perfusão inadequada e da quantidade de fluxo sanguíneo colateral. Então, os principais sinais e sintomas gerais são cefaleia intensa e súbita, parestesia, astenia ou plegia de um lado do corpo, dificuldade em falar ou compreender essa fala, disfagia e afasia, distúrbios visuais, ocorrendo uma diplopia, dificuldade de deambular, tonteira e perda do equilíbrio. Capacidade cognitiva e alterada. E um outro fator que influencia como sinais e sintomas gerais também está relacionado à parte emocional. Muito obrigada. Essas são as referências utilizadas. Até a próxima.